Olá, gente. TV AGeNorte, agenorte.com.br, site que cobre Amazonas e Roraima de forma mais específica. Eu, Marley Lima, para dar aí o segundo ponto final nesta análise dos acontecimentos da saída de Sérgio Moro do governo de Jair Bolsonaro. Uma perda. Não se discute de que é uma perda para o país. Moro, que foi um excelente, combativo, grandioso juiz, porém, um ministro bom, um bom ministro, um importante ministro. Não se duvida que Sérgio Moro é querido, é popular, é respeitado, como também não se duvida que Bolsonaro tem mantido a aprovação do seu povo, foi eleito por mais de 50 milhões de brasileiros, tem sido combativo em sua luta desde que assumiu, quase morreu por uma facada e vem governando, dando algo que o país jamais teve nos últimos bons anos. Tem mais que aprovação popular. Bolsonaro é muito querido, ainda que sempre muito franco, muito sincero, e paga um preço alto por isso. E o preço alto foi aí, já que um lado não cedia. Mas, gente, olha só. Será que só Bolsonaro tinha que ceder? Sérgio Moro, que é um homem tão inteligente, grande juiz que foi, será que ele não poderia ceder também? Será que ele não poderia ter pensado um pouco mais também no país? Esse país que o tem como herói? E precisávamos que então o herói continuasse. E às vezes o herói tem que ceder. O herói às vezes tem até que perder. Bolsonaro, que é o grande capitão do time, tem tocado e guerreado aí, lutado bravamente contra o mundo todo aí, contra a grande imprensa, contra os politiqueiros que querem derrubar este governo. Então não era momento para se pensar mais no seu ego, mais na sua história pessoal. Era para pensar na história nacional. E é o que o governo Bolsonaro tem feito, pensado nacionalmente, né? E o ex-juiz, ex-ministro, decidiu brigar pela sua trajetória e esqueceu que qualquer cargo do ministério, quem entra para trabalhar com política, tem cargo político, quem se mete em política tem que saber também fazer política. Mas o que me intriga, e apesar de ter já ouvido e visto depoimentos de vários analistas políticos, Ana Paula Henkel, jornalistas como Leda Nagli, Alexandre Garcia, o jovem Caio Coppola, a quem eu gosto muito sempre de ouvir suas análises, e de onde eu discordo, porque este ponto não foi colocado, que é o ponto, porque se não respeitou a quarentena, desde já quando saiu, quando estava anunciando para sair, Moro poderia se manter aquele Moro que sempre foi, polido, educado, econômico nas palavras, em suas opiniões. Para que revelar, expor agora todo o sentimental, o pessoal? Bolsonaro, sim, é bastante sentimental, sempre
muito sincero e franco, e paga muito caro por isso. Mas esse já é o presidente, ele continua sendo o que sempre foi lá atrás, mantém, e que Deus o queira que ele continue se mantendo assim, porque foi esse homem que nós elegemos, e esse homem não tem mudado. Mas vai ficar aí para futuro breve, a justiça vai dizer, já que está sendo tudo levantado, as declarações tanto do presidente da República quanto do ministro, ou melhor, do ex-ministro. Do ministro na ocasião que ele estava se despedindo, ainda era como ministro, né? Mas agora o ex-ministro, que de fato saiu. Eu continuo mantendo certo respeito por Moro, claro, muito pela história como juiz. Como ministro, ele atuou, teve todo o apoio para atuar. Não pode se negar. O presidente Bolsonaro foi muito sensato em lembrar que dá carta branca aos seus ministros, mas sempre lembrando, ele é um homem que dá a última palavra, a caneta é dele. Então, assim, gente, vamos continuar torcendo pelo país. Esse é o lado que tem que estar. Nem lado do um, nem lado do outro. São dois grandes homens. Existem pecadilhos que não podem ser associados apenas a um homem. A quarentena obrigada, hoje, que Moro tem que respeitar, na minha avaliação, devia ter sido feita desde o seu anúncio. Que poderia ter sido evitado também neste momento que vivemos de pandemia de coronavírus. Por que não esperar lá na frente para sair? Por que não ceder um pouco? Ceder pelo país, não é em si pelo Bolsonaro. Aqui fala um brasileiro que torce pelo Brasil, assim como você. Estamos torcendo pelo país. Esse é o nosso lado, acima de tudo. Que Deus aí continue iluminando a todos nós, serenidade, e os urubus que torcem pelo caos, não vai dar certo. Vão perder. Eu vou ficando por aqui, da redação da genorte.com.br. Marlene Lima, gostando, dê um like, compartilhe, se inscreva.